Queridos ouvintes da Rádio Fraternal, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Palestras na Fraternal. Hoje conosco temos o nosso querido amigo Manuel Marcos, palestrante, expositor e servidor da doutrina espírita. O tema da palestra do Manuel será a relação do homem com Deus. E nós, daqui da Rádio Fraternal, agradecemos muito a sua presença e desejamos uma ótima palestra para todos nós. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, né, a todos, que a gente possa aproveitar, né, parte do que a gente vai falar. Eu procurei colocar aqui um dos autores principais aí da doutrina espírita, que por muitas vezes acaba ficando esquecido, né, as próprias editoras acabam não reproduzindo novas edições, né, que é do Leon Denis, e o principal livro, né, e todos os livros que eu coloco aqui, na realidade, eu sempre recomendo, né, que a gente tenha a oportunidade de gastar um tempo, uma oportunidade num feriado, uma oportunidade na família, de poder ler alguns trechos desse livro, né. Então, a base principal desta palestra é Leon Denis, e o livro chama O Grande Enigma, né. Leon Denis foi deu a sequência a Kardec, depois que Kardec desencarnou, era um pensador, um médium, né, e é onde ele coloca esse grande ponto, né, um grande enigma que fala muito de Deus. Imagina falar de Deus, a dificuldade que nós temos como seres ainda imperfeitos de falar do grande Criador. Recomendo também, nós vamos falar alguns livros do Chico Xavier, a gente coloca e pauta isso ao longo do discurso, né, da palestra, onde a gente vai colocar exatamente isso. Então, eu sempre gosto de abordar com relação à situação atual da sociedade. Num ano difícil como esse, que a gente fala de pandemia, é o quanto a gente consegue enfrentar toda essa situação deixando de lado a fé, deixando de lado Deus. Então, eu acho que é o grande problema, né, e como é colocado, um grande enigma, é a sociedade se voltar novamente para Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui desse grande enigma, no capítulo 8, exatamente é colocado, como o Leon Denis coloca, né? O único meio de salvar a sociedade em perigo, né, é elevar os pensamentos e os corações, todas as aspirações da alma humana para a potência infinita que é Deus. É unir vontade à sua e nos compenetrarmos da sua lei, que é a lei de amor, né, que muitas vezes é esquecida e que Jesus nos trouxe. Aí está o segredo de toda a força e de toda a elevação. Então a gente vê que muito do que acontece na sociedade atual, isso que a gente muitas vezes vê na televisão, ouve no rádio, né, alguns problemas mais graves, né, é a completa ausência de Deus na vida das pessoas. Né, como a gente fala, nós estamos aqui com a luz acesa. Se apaga a luz, o que acontece? É a escuridão. O que é a escuridão? É a completa ausência de luz no ambiente que você está. Da mesma maneira, quando a gente vê esses tormentos, essas violências, tudo isso que acontece de negativo na sociedade, que muitas vezes é alimentado pela mídia, é a completa ausência de Deus na vida das pessoas, né? Então, daí a necessidade do entendimento, do esclarecimento, da doutrina espírita para ficar presente nas famílias e nas pessoas no seu dia a dia, né? Então, a gente coloca, né, a gente fica discutindo muitas coisas atualmente na sociedade e esquece de estudar a Deus, de ter uma comunhão com Deus. Porque Deus tem uma dificuldade no final, né? Como é colocado pelo Leon Denis, é que Deus ele é infinito, né? Ele é inabordável, ele é incomensurável para a nossa capacidade de compreensão. E nós só conhecemos de Deus aquilo que ele nos mostra, né? A gente consegue ver isso, o que ele revela de si mesmo a todos nós, né? E a gente pode separar isso em duas situações, né? E parte do que está aqui também, a gente tem os áudios, né, os vídeos aí na internet, também do Haroldo Dutra Dias, em que ele aborda muito bem isso, né? Quando a gente fala da transcendência de Deus e da imanência de Deus. São palavras aí um pouco mais complicadas, mas de alguma maneira a gente pode traduzir isso para uma questão normal do nosso dia a dia que a gente vai abordar hoje durante a nossa conversa aqui, vamos dizer, né? Se a gente olha, né, na Bíblia, por exemplo, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, o que a gente vê? Um Deus transcendente, um Deus criador, né? Faça-se luz, e a luz assim é feita, né? E Deus fez o firmamento, então está claro lá, né? A transcendência de Deus, o poder de Deus de fazer. E a imanência, né? Que refere a algo em si próprio. A imanência o que é? Ele tem o seu princípio e o seu fim. E você consegue perceber
né? A imanência de Deus você percebe no seu dia a dia, pelos sentidos do corpo, pela intuição, pelo amparo que esses benfeitores espirituais nos dão, né? A transcendência, de alguma maneira, ela é até fácil, né? Acreditar na existência de Deus, de um Deus criador, a própria natureza te mostra isso, né? Agora, acreditar na imanência de Deus, na presença de Deus na sua vida, aí que é a dificuldade. E é isso que a gente vai tentar abordar de alguma maneira. Por quê? Porque, como o Leon Denis coloca, o Deus imanente ele está na criação, ele atua, ele interage, ele está na sociedade, nas comunidades, na família, no seu dia a dia. Basta a gente perceber e verificar o quanto eu tenho essa capacidade de me conectar com Deus. E este é o ponto. Por quê? Porque, na realidade, a gente vive numa sociedade que a gente acha que tem um controle de tudo. Ainda mais hoje em dia, onde é uma sociedade do ter e não é uma sociedade do ser. Né? Então, a gente quer ter tudo, mas não quer ser. Não quer ser melhor, não quer se modificar internamente, não quer fazer a tal da reforma íntima que é tão pregada no Evangelho, que é tão pregada pela doutrina espírita. Então, este é o momento, né, que a gente tem que ter esse entendimento. E a gente tem uma impressão errada, a gente não está no controle de tudo, né? Esta é a grande diferença. E por que eu falo isso? Porque tem momentos que a gente não tem o controle. A gente pode exemplificar a perda de entes queridos, né? A gente vai no médico e recebe uma notícia não muito agradável de que você está com uma situação de saúde mais complicada, né? Reveses que a vida nos dá, né? Um desemprego, uma situação mais difícil financeira, né? E que muda completamente o panorama da sua vida no estalar de dedos, porque afinal a gente não sabe nem se vai acordar no outro dia. E a gente acha que está no controle. A gente acha que está segurando aquela barra, aquela condição. Por isso que muitas vezes a gente vê casos sérios, né? E isso está muito comum em todos os países, não é só no Brasil, questões de suicídio, questões, né, de depressão, né, que é considerada até como uma doença moderna, aí, né? Tem pessoas que, né, põem até no calendário para ver quando vão ter a depressão, né? E que acabam se entregando, né, pela completa ausência de Deus, pela completa ausência da fé, né, pela falta daquilo que nos leva a uma condição de entendimento, como a doutrina espírita mostra. Quer dizer, você não tem só essa existência. O Chico mesmo falava, né, tudo que se passa com você, isso vai passar. Isso, de alguma maneira, vai ser revelado. E quem sabe lá na frente você vai dar até risada daquela situação, porque você vai conseguir vencer isso, né? Então, novamente, acreditar na transcendência de Deus é fácil, quando tudo dá errado, né? Quando tudo vira de ponta cabeça, né? E nós acreditamos que Deus está no comando e que tem um propósito aquilo na nossa vida, aí que está a diferença, aí que a gente tem que mostrar, né? Confiar em Deus e que Ele vai te levar a uma situação melhor, uma situação mais completa, mais definitiva. Esse é o testemunho da fé. E a fé é a crença. É você crer realmente que o Criador está ali te amparando, te apoiando, né? A crença nos propósitos de Deus. Ok? Vamos continuar. E aí a gente vai para isso também, né? Para poder auxiliar nesse entendimento. Quer dizer, não é o Manuel que está falando, eu não tenho todo o conhecimento, o esclarecimento. Vamos nos apoiar nas obras de Kardec. Livro dos Espíritos, questão 1. Né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vai para ter a prova da existência de Deus, a gente pode ir na questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Né? Porque depois eu vou comentar também as tais objeções. Né? Eu tenho vários amigos que falam, não sei por que você acredita em Deus. Depois eu vou explicar. E a gente, né, gasta um tempo tentando mostrar exatamente isso. Isso, de alguma maneira, hoje, pela questão do ter, né, acaba ficando de lado. Né? Então, lá a questão 4 é respondida, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma, né? Que aplicais às vossas ciências, né? Não há efeito sem causa, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, se você vê o que não é obra do homem, é obra de Deus. Então a gente vai ver os reinos, né? Como exemplo, reinos vegetal, reinos mineral, vegetal, animal e hominal, de homem e mulher, né? De nós seres, né, encarnados. Então, você basta crer em Deus, você lançar um olhar sobre as obras da criação e você vai ver um universo. Hoje a ciência já fala em multiversos, né? Em milhões de galáxias que não tem explicações, buracos negros. Então, ser materialista hoje é difícil, porque a ciência não consegue explicar tudo que é conhecido, né? Então,
duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, né? E avançar, e entender, né? E avançar e compreender de que o nada pode criar algo. Quer dizer, não fecha esta conta, né? Então a gente fala mais ou menos assim, um especialista em pintura olha um quadro e fala, ó, esse quadro é de Renoir, esse quadro é de Rembrandt, esse quadro é de fulano, né? De Picasso, de Monet. Por quê? Porque ele conhece, né, o autor pela obra que está executada. A mesma coisa, nós temos a obra de Deus ao nosso lado o tempo todo, né, nos mostrando a existência e a presença de Deus em nossas vidas. O outro livro que a gente recomenda a leitura também é a Gênesis, de Allan Kardec, né, no capítulo 2, que mostra a existência de Deus, ele dá os atributos de Deus, né. Eu acho que o Kardec foi muito inteligente nesse aspecto de não tentar definir Deus, mas mostrar os atributos de por que ele é Deus, né. E ele coloca no item 10 do capítulo 2 da Gênesis, né, que Deus é eterno, isto é, ele não teve começo e nem terá fim. Ele é de toda a eternidade. E Deus também é imutável, né, que é o item 11. Se estivesse sujeito à mudança, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. As leis que regem os dois lados do mundo, né, o mundo material que a gente conhece, e o mundo espiritual, que é a nossa principal morada, a nossa principal casa, é a lei do amor. Então, e Deus está presente nisso, né? No item 12 é colocado também, isso é uma dificuldade porque a gente acaba sendo criado, né, ao longo da nossa existência por várias facetas, religiões e tudo mais, pela presença da família, colocando que Deus é imaterial. Ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria, aquilo que a gente conhece de matéria. Porque Deus carece de forma apreciável, né, que você possa palpar. A gente fala, foi a mão de Deus que salvou aquela pessoa, foi a boca de Deus que resolveu aquele problema e assim por diante, né? Então, o ser humano, por não ter nada para comparar, começa a colocar Deus como se fosse semelhante ao ser humano, em todos os sentidos, na questão da matéria, na questão do comportamento também, né, que muitas vezes é difícil de entender, como se Deus tivesse humor, né? Como se Deus tivesse altos e baixos, e defeitos como nós seres humanos temos. Um Deus colérico, né? Muitas religiões pregam, né? Isso é uma ira de Deus. Isso acontece exatamente porque Deus está nervoso ou está bravo com você por isso e por aquilo. Quer dizer, isso a gente tem que ter esse entendimento que é um inconveniente rebaixar o ente supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Então nós temos que modificar esse nosso pensamento e deixar de lado, né? O Kardec, ele é muito feliz nisso, né? O Espírito da Verdade ditou a Kardec, não existe um Deus colérico, né? Um ansioso, existe um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que busca, né, cada vez mais auxiliar as suas criaturas, né? O item 19, né? Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, ou seja, é único. Isso que é importante. Muitas religiões pregam que tem alguém similar a Deus do outro lado. Então Deus está no bem e tem alguém do outro lado que é o adversário, que é o diabo, que seja o nome que for dado. Então, isso é colocado muito bem por Kardec, né? Deus é único, é eterno, imutável, imaterial, onipotente, ou seja, né, tem todo o poder, soberanamente justo e bom. Essa é a dificuldade muitas vezes de reconhecer que Deus é infinitamente bom e perfeito em todas as situações. E não pode ser diverso disso, porque senão ele não seria Deus, né? Esse é o entendimento que a gente tem que ter sobre essa situação. Por quê? A sociedade vive hoje numa situação de tentativa e erro, achando que não tem consequências. E a doutrina espírita vem mostrar exatamente isso. Existem consequências. Para tudo aquilo que a gente faz, existem consequências. Então nós somos resultado, afinal, né, eu falando aqui, sou resultado final das minhas existências anteriores, porque o Espiritismo prega e comprova a pluralidade das existências. Então tudo que eu tenho hoje, não necessariamente, é exclusivamente soluções de problemas de encarnações passadas, mas também do meu desempenho nessa encarnação, do mérito da minha encarnação naquilo que eu faço, não contra Deus, mas perante os nossos semelhantes. Porque Deus só socorre as criaturas através de outra criatura. A gente pode ver no nosso dia a dia. Quem nos socorre é um médico no hospital, é o seu amigo mais íntimo, é o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, que lhe dá todo o apoio e todo este amparo para que você possa cada vez mais andar bem na seara, né? Nessa existência, né?
E no item 21 também da Gênesis, né? A gente vai terminar a Gênesis aqui. A gente observa que no estado de inferioridade que ainda nos encontramos, né? A gente fica difícil de compreender Deus. A gente quer ter esse entendimento e muitas vezes nega Deus, porque você não vai conseguir ter essa compreensão de Deus. Ainda não nos é permitido essa compreensão. Talvez espíritos mais elevados, né, na esfera crística tenham essa situação. Né? A gente vê muitos casos do Emmanuel mesmo falando, até onde foi me dado saber, né, tal situação é assim, assim, assim que funciona. Então a gente tem que ter esta compreensão. E voltando ao Leon Denis, no capítulo 8, né, ele fala, e ficaremos surpreendidos e maravilhados, isso que é importante, né, de reconhecer, de descobrir que Deus não é abstração metafísica, né, vago ideal perdido nas profundezas do sonho ideal que não existe. Ele afirma não, né, Deus é um ser vivo, sensível, consciente, né, é uma realidade ativa, é o nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo, né? Por pouco que lhe dirijamos os nossos apelos e que lhe abramos o coração, ele nos esclarecerá sempre com a sua luz, né? Nos aquecerá no seu amor, isso é muito bonito, né? Expandirá sobre nós a sua alma imensa, sua alma rica de todas as perfeições. Por ele e nele, né? Por Deus, somente nos sentiremos felizes e verdadeiramente irmãos. Ou seja, somente na comunhão de nós enquanto encarnados é que a gente vai conseguir ser feliz, né? Então, a gente pode se perguntar, né? E a gente tem que parar um momento e nos questionar, né? Se Deus é assim, de tudo que a gente falou, nós falamos de Kardec, Gênesis, falamos de Livro dos Espíritos, né? Vamos nos analisar agora, né? Quanto a gente se aproxima de Deus no nosso dia a dia? A gente tem tempo para Deus? Né? Esse é um questionamento, né? Um puxão de orelha que a gente tem que fazer diariamente. Qual que é a nossa comunhão com Deus? Se a gente parar e pensar, Jesus, que foi o espírito mais elevado que veio à Terra, né? O governador espiritual deste orbe, como é falado pela doutrina espírita, né? Ele se recolhia e se orava ao Pai Celestial, se entregava totalmente nas mãos de Deus, se submetia a Pôncio Pilatos e aceitar aquela situação, né? Olha o tamanho da comunhão de Jesus com Deus. Imagina nós, a seres imperfeitos, o quanto ainda temos que evoluir, né? Não nos comparando com Jesus, não é isso que eu estou falando, mas o quanto a gente necessita ainda, né, dessa situação. E aí, novamente, o Leon Denis coloca, né? É essa a razão pela qual vos dizemos, meus irmãos, recolhei-vos no silêncio de vossas moradas. Afinal de contas, o lar, né, é a célula principal da sociedade. Se a sociedade não funciona, é porque os lares não têm funcionado, né? Elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e de vossos corações. O que a gente está falando aqui? Sentimento e vontade. Expondo-lhe vossas necessidades, vossas fraquezas, vossas misérias. E nas horas difíceis, que todos nós teremos, né? Querendo ou não, todos nós teremos essas horas difíceis. Nos momentos solenes de vossa vida, dirigi-lhe o apelo supremo. Então, no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como que uma voz responder, consolar e socorrer. Porque Deus não abandona nunca nenhum dos seus filhos. Toda essa espiritualidade, a gente fala, mas Deus vai estar cuidando pessoalmente de você? A gente tem as esferas, né? Toda essa linhagem de espíritos que estão em comunhão com Deus, que vem nos auxiliar, né? E essa voz, né, esse sentimento, essa intuição, ela vai penetrar na gente como uma emoção profunda, né? Fará talvez brotar vossas lágrimas, né? Porque todos nós temos sentimentos, né? Para te levantar lá na frente mais fortalecido e reconfortado sobre aquela situação a que você apelou a Deus. Aprendei então, né? Aqui a palavra ela é forte, né? Aprendei. A gente tem que aprender a orar. Cada um de nós, inclusive a mim que estou aqui falando, né? Do mais profundo de vossa alma, e não mais da ponta dos lábios, né? A gente não adianta, muitas vezes você vai em alguns locais que você vê a pessoa se curvando, né? Para fazer aquela oração, modificando a voz e tudo mais. Mas no fundo é um lobo em pele de cordeiro, né? A gente não consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus, né? Por isso que eu falo, tem consequência.
né? E não é uma consequência punitiva, é sempre a consequência educativa, porque Deus não pune ninguém, né? Cabe a nós criar essa situação. Aprender, então, novamente, 2 vezes, aprender a orar e aprender a entrar em comunhão com o vosso Pai, a receber os vossos ensinamentos misteriosos, né, que muita gente não tem a compreensão sobre isso, né? Reservados, não aos sábios e poderosos, né, mas às almas puras e aos corações sinceros, que são esses que realmente chegam até Deus. Porque não adianta a pessoa ter instrução, a pessoa ter formação. A gente vê muita gente com pós-doutorado que se comporta como se fosse um homem de Neandertal em termos de sentimento, em termos de compaixão. Um outro exemplo que a gente pode colocar, para não ficar só no caso do Leon Denis, Joana de Ângeles Mel, o que é a prece? A prece é o antídoto, né, eficaz contra todos os estados de perturbação da mente e do coração. Aquilo que a gente fala, não se entregar, a situação difícil vem, não se entregue, vamos orar, vamos ter a comunhão com Deus, vamos pedir ao Pai que nos socorra. A irmã Dulce coloca como outro exemplo, porque quando a gente está falando aqui, apesar de ser todo o conceito sobre espírita, eu particularmente não quero convencer ninguém a ser espírita. Eu quero trazer uma informação, trazer os ensinamentos de Kardec para que a gente seja um ser humano melhor, um cristão melhor, seja qual for a fé que você professe, que você concorde, que você entenda, que você saiba que Deus está ao teu lado. A irmã Dulce coloca, toda a nossa força está na oração. Sem a oração não poderíamos realizar. É pela oração que obtemos de Deus as graças necessárias para desempenhar a nossa missão, que costumeiramente é árdua, não é fácil, né? E a gente tem que colocar. Posto tudo isso, né, como eu falei, eu tenho até alguns conhecidos e amigos que falam, vem as tais das objeções. A gente não pode se deixar atrasar na nossa evolução espiritual por causa das objeções. O que são as objeções? São os questionamentos que tem sobre a existência de Deus, da imanência de Deus em nossas vidas, né? Aí é colocado assim, eu já ouvi isso várias vezes, se Deus existe, se ele é como pretendeis, bondade, justiça, amor, né? Por que o mal e o sofrimento reinam feitos senhores em todos os seres, em todas as localidades deste globo, né? Deus é bom e milhões sofrem na alma e na carne, a gente vê isso todo dia, basta ligar, né, a televisão. Tudo é dor e aflição na vida das multidões. A iniquidade, né, é soberana em nosso globo. E a ardente luta pela existência faz todos os dias vítimas sem número, isso é fato. A história da humanidade mostra que os maiores entreveios, as maiores guerras, têm uma origem em religiões. Mas nem por isso, né, Deus não pede que a gente, né, faça atrocidades com relação ao nosso semelhante. Isso é da imperfeição humana, dos interesses humanos, né? E esse é o cuidado que a gente tem, porque cada religião explica Deus à sua maneira, do seu jeito. Cada teoria o descreve de seu modo. E tudo resulta no quê? Numa confusão e num caos inexplicável, de difícil entendimento. Basta a gente ver, né, o que acontece em várias localidades no mundo sobre essa situação de religião, né? A gente vê quantas pessoas, né, ou cidades, ou até mesmo, vamos dizer assim, sociedades foram dizimadas por uma questão religiosa, né? Em nome de um determinado santo, em nome de Jesus, quanto sangue não foi derramado, né? Hoje o que a gente vê também, e quando eu falo aqui não cabe crítica, porque eu sou um defensor, né, na minha posição pessoal, de religiões, porque elas costumam melhorar o ser humano, né? A gente vê as religiões da prosperidade, a gente fala muito mais de coisas materiais, né? Olha, fulano de tal conseguiu comprar uma indústria, fulano de tal conseguiu comprar uma casa, fulano de tal conseguiu coisas materiais. Mas o que esse ser humano conseguiu de coisas espirituais? Aonde que ele evoluiu, né? Então existem as religiões da prosperidade, que tenta expor em nossas mentes que existe um ser diabólico que também rege o universo. E o diabolos, né, da palavra, na realidade, né, é adversário. Mas qual que é o sentido desse adversário? O adversário é a lei de amor, adversário de Deus, que está em cada um de nós. Não existiria um ser similar a Deus que controla o mal, e Deus só controlaria o bem. É isso que o Kardec coloca o tempo todo, que o Leon Denis coloca o tempo todo. Colocando novamente que não cabe crítica a essas religiões, a gente sabe, né, e é comprovado isso, que uma das maiores, as maiores universidades e hospitais que existem neste planeta Terra
sempre tem origem em abnegados religiosos, seja de qual for a sua religião. Cristãos, protestantes, judeus, budistas e assim que for. Né? A gente pode enumerar essa situação. Por quê? Porque não pensaram em si mesmo, porque pensaram nos outros, porque progridem, né? É colocado aí várias vezes por Kardec, né? De que a gente tem que se instruir, também faz parte a questão da instrução, da elevação espiritual e da elevação moral. Não necessariamente a elevação, né, moral acompanha a inteligência. Não necessariamente acompanha a inteligência. Né? E é importante a gente colocar isso, porque nenhuma religião domina sobre a outra. É colocado várias vezes por Pedro, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Deus não privilegia os judeus que entendem que o Deus é único, que os espíritas que entendem que o Deus é único. Né? Então, esse é o conceito que a gente vai colocar aqui contra essas objeções. Né? Eu vou pegar 2 exemplos, né, nos livros que a gente tem maravilhosos do Chico Xavier, que eu recomendo a leitura, né, para que a gente possa ter um maior esclarecimento sobre essas objeções, para que a gente possa ter um contraponto a essa situação que é colocada, né, uma vez exposta. Né? O livro chama Ação e Reação, André Luiz, né, pelo Chico, e a gente tem uma passagem do ministro Sanzio, né, que ele coloca exatamente isso. E é perguntado a ele, né, amado instrutor, a face da gravidade em que a lição se reveste, para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? E aí o Sanzio responde, né, vamos evitar o mergulho aí nesses labirintos da filosofia, né, e buscamos, antes de tudo, simplificar. E como é que ele define? É fácil conhecer o bem, né, ele coloca, quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei, que é a lei de amor. Mas o que é isso? Nutrir o nosso coração de boa vontade? É a reforma íntima. É modificar meus atos com relação aos nossos semelhantes. Então, parte de onde? Quer dizer, o mal é criado a partir do momento que eu não me nutro, que eu não me tenho comunhão com Deus, que eu me afasto de Deus. A partir do momento que eu tenho dentro do meu coração, do meu sentimento, da minha vontade, a prática do bem, logicamente, eu me aproximo da lei de amor. Portanto, eu consigo, né, evitar ou repelir esse mal. E aí ele continua. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça, que todo mundo quer, para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais, né, devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo. Ou seja, é exatamente o que acontece na sociedade atualmente, que você vê desvios, né, por N razões, de pessoas que estão no comando de determinada situação, de verbas para a saúde, para as questões aí que está presencial nesse ano 2020 do Covid, em que pessoas vão ser prejudicadas. Mas para quê? Felicidade, segurança, justiça para quem? Para uma pessoa só. É o tal do exclusivismo. A gente está vendo isso o tempo todo na sociedade nos últimos anos. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei. Ou seja, quem faz o bem é Deus. A gente tem que cooperar com esse bem, porque este bem, essa emanação de Deus de bondade já existe todos os dias. O quanto eu me aproximo dela, o quanto eu bebo desta água, entendeu? Por exemplo, a gente tem um rio. Cada um de nós pode ir ao rio com um copo d'água, com um jarro, com um tanque de 1000 litros. Quanto que eu absorvo daquela água? Quanto que eu pego daquilo para mim? Portanto, a decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Então, como a gente fica muito ligado no material, e aqui ele fala valores imperecíveis, né? Não são questões materiais, porque Deus, nem tudo que você pede a Deus ele te dá, porque você pede muitas coisas e você tem que ter um merecimento. Ele vai dar aquilo que você precisa, né? Não aquilo que você pede, aquilo que você necessita. Então, é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça. Quem faz isso é a lei de Deus. Quem faz o bem é só Deus. Nós temos que cooperar. E aí ele complementa, né? E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem. Pode parecer confuso, né? Uma triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, né? A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, né?
que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, para a gente evoluir espiritualmente e sair dessa inferioridade, nós temos que livrar da gente a reforma íntima. Tira o egoísmo, tira a vaidade, a insensatez, o orgulho, né? E vamos preencher isso com outras situações, né? Que nos permitam esse crescimento, né? Que a gente possa evoluir. Finda, né? Essa breve pausa, o Sanzio termina, né? Aqui, basicamente dizendo: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Então o exemplo já veio. Está aí, veio fisicamente, para que a gente pudesse entender. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros. Certo? Não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservasse a incompreensão, o sofrimento, a flagelação e a morte. Todos conhecem a história da crucificação de Jesus para salvar quem? A todas as criaturas que estavam na terra. Não necessitando mais de nós que nos sacrifiquemos ou sacrifiquemos animais ou a seres para poder agradar aos deuses ou a Deus. Já foi dado o exemplo. Quem tem que mudar somos nós, né, nessa situação. E tem uma frase muito bonita que eu gosto sempre, que é do Papa Francisco, recente, né, que ele fala exatamente isso, né? Se a gente olhar a obra de Deus ao nosso redor, a gente vê que os rios não bebem a própria água, né? As flores não espargem perfume para elas mesmas, né? O sol não brilha para si mesmo, né? Viver para os outros é uma regra da natureza. Está aí mostrando para a gente. Então, este é o caminho, né? Jesus, viver para os outros. E aí você pode falar, mas é fácil falar isso. Nem todos nós conseguimos ainda ter esse grau. Mas o caminho, ele não muda. O caminho é esse, né? O caminho é por aí. Em outra passagem, a gente já está terminando, né? No livro Os Mensageiros, que eu também recomendo, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 33, né? É colocado exatamente isso. A gente quer ser ajudado por Deus, ele coloca lá. Todo aquele que opere, ou seja, que põe a mão na massa, que trabalhe, né? E coopere de espírito voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. A espiritualidade, Jesus, está nos mostrando isso, né? Emmanuel trazendo aqui, o André Luiz trazendo aqui, exatamente isso. É da lei de Deus, fazer o bem, receber o bem, né? Isso que é importante. E para a gente também dar continuidade nessas objeções, a gente pega o Consolador, livro do Emmanuel, com Chico, no item 135, 135, e ele coloca, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí ele coloca, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é de amor para a comunidade universal. A abordagem com o Emmanuel daqui não é mais sobre a Terra, exclusivamente este orbe, é para todo o universo, que é colocado. Existem múltiplas moradas, né, na casa de meu pai, quer dizer, todos os orbes, de alguma maneira, são habitados. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, não que você não tenha que se confiar em você, mas confiando muito mais em si mesmo do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar, progresso, felicidade, segurança, justiça, somente para mim. Eu não me preocupo com mais ninguém, tá tudo bem, o meu mundo é esse, né? Então, ele transforma essa fragilidade em foco de ações que afetam a lei de harmonia, a lei de Deus. Então, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate, né? Porque ele coloca, vede, pois que o mal essencialmente considerado não pode existir por Deus. Deus não criou o mal. Em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Ou seja, então todo o mal que é colocado, e essas objeções, e tudo isso que acontece na Terra, esse sofrimento e tudo mais, é exclusivamente da ação humana, do comportamento humano sobre essa situação, né? E aí o Landon volta nessas objeções, para a gente continuar. Conforme mostramos em outra parte, o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade, que já é por si mesmo um acréscimo de vida. Por vezes é uma forma de justiça corretivo a nossos atos anteriores e longínquos, né? De
efeitos pretéritos, né? A gente colhe aquilo que planta. Plantamos no passado, de alguma maneira, temos que recompor essa harmonia divina e estamos aí como uma questão educativa e nunca punitiva, né? O mal é a consequência da perfeição humana. Se Deus tivesse feito seres só perfeitos, o mal não existiria. Somos imperfeitos ainda, mas sabemos o caminho, sabemos a lição que tem que ser feita, né? Então, a condição atual de todas as almas é o justo resultado de suas existências passadas. Então, a gente vê exatamente isso daí, quer dizer, a gente mostrou aqui né, cabedal de oportunidades, de explicações para esta situação que se apresenta para nós, né, em termos de chamada de injustiça, né, da ausência de Deus na sociedade, nas famílias, nos seres. E aí o Leon Denis coloca exatamente isso, a resposta é fácil. Deus, ele é inacessível, incompreensível, ininteligível, inatingível, impenetrável e indecifrável para nós ainda, né? Em sua essência, em suas íntimas profundezas, mas revela-se por toda a sua obra, no grande livro aberto aos nossos olhos e no fundo de nós mesmos, porque todos nós somos uma partícula, né, de Deus. Para amar a Deus não é necessário separar da sua obra, é preciso vê-lo em sua universalidade, né? Na onda de vida e de amor que derrama sobre todas as coisas. Deus não é desconhecido, ele é somente invisível, a nossa compreensão. O Victor Hugo, que era um romancista, né, espírita também, Victor Hugo, que fez Os Miseráveis, ele fala, Deus é a evidência invisível. Temos que nos encontrar com Deus, né? Então, para a gente finalizar aqui, né? Então, Deus é o Espírito universal que se exprime e se manifesta na natureza, da qual o homem é a expressão mais alta. A gente veio de Deus, né? E vai retornar a Deus. A gente já sabe para onde retornar. E sabe o que tem que fazer também, a lição de casa que tem que fazer. Elevemo-nos até lá e sentiremos a potência que está em nós. Compreenderemos o papel que somos solicitados a desempenhar na obra do progresso eterno. Porque Deus é tão bom com a gente, nos criou imperfeitos, com múltiplas existências, e nos dá simplesmente a eternidade para que a gente possa melhorar e voltar ao seu seio. Não tem nada mais lindo do que isso. O tamanho da paciência de Deus com as criaturas, né? Concluamos, então, de igual modo que a Terra e todos os seres que vivem em sua superfície não podem dispersar o seu foco solar. É mais ou menos assim. Se não tivesse mais o Sol no planeta Terra, o que aconteceria? De repente, acaba o Sol. Nosso planeta ele vai virar um bloco de gelo, né? Um vazio no espaço. Toda a humanidade vai desencarnar, todas as coisas vão morrer, o globo, né, será uma imensa necrópole, vamos dizer, e um triste silêncio reinará nas grandes cidades, né? Por quê? Porque você não tem um foco principal que dá vida. Fazendo uma analogia, Deus é da mesma situação. Não tem como ter o progresso espiritual se não tiver a presença de Deus em nossa vida. E para a gente finalizar com a frase do Leon Denis, né? Deus é a grande alma do universo, o foco de onde emana toda a vida, toda a luz moral. O importante, né? A luz moral. Não podeis passar sem Deus. É isso então que eu queria passar nessa noite, para que a gente possa cada vez mais estar conectado em comunhão com Deus. Que todos tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Muito obrigado. Nós que agradecemos novamente pela sua presença e disposição. E esperamos contar em breve com a sua presença novamente aqui para mais palestras, outros programas. Seja muito bem-vindo sempre. Agradeço, mano. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que todos tenham uma excelente semana e que possamos praticar, né, parte do que a gente colocou hoje nessa noite, para que a gente possa auxiliar como um todo essa sociedade que está tão necessitada em diversas situações aí, que a gente possa contribuir cada dia a todos que estão em nosso redor.